Quando peço para pensar na Europa, que cidades você lembra? Para a pessoa média, são Paris, Londres, Barcelona, Roma e esse tipo de vibe. Muito poucos pensariam em lugares como Belgrado, Sofia, Chisinau ou Minsk. O que isso reflete é uma separação distinta entre os estados da Europa Ocidental e os estados da Europa Oriental. Essa separação existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa foi dividida ideologicamente entre estados autoritários, socialistas e comunistas do leste e estados democráticos e capitalistas do oeste. O termo cortina de ferro, criado por Winston Churchill, resumiu bem essa divisão. No auge, a cortina de ferro passava por essas fronteiras. Durante o período da Guerra Fria, a cortina de ferro, embora não existisse fisicamente, sem dúvida existia na mente das pessoas. A correspondência e o envolvimento entre os dois lados eram muito limitados. Ocidentais raramente iam ao leste vermelho, enquanto orientais eram incentivados a evitar o Ocidente corrupto. Economicamente, neste período, os estados da Europa Ocidental se desenvolveram muito além de seus equivalentes socialistas autoritários, pois suas ideologias fundamentalmente capitalistas levaram muitos estados a iniciativas de privatização e muitos indivíduos se esforçaram para ganhar o máximo de dinheiro possível. Já na Europa Oriental, a mentalidade marxista dos estados defendia que a igualdade era a base de uma sociedade bem-sucedida. Sabemos que essa ideologia nem sempre era compartilhada pelos funcionários do governo, já que muitos casos de desfalque e corrupção desse período foram expostos. No entanto, muitas pessoas foram forçadas a viver sob tais regimes que ensinavam tais ideologias e, portanto, não tiveram as oportunidades de melhorar financeiramente de forma individual. Cuidar do Estado era visto como cuidar de si mesmo. Este é um ponto refletido pelas principais indústrias que dominaram os supostos paraísos socialistas da Europa Oriental. Suas economias eram impulsionadas pela exportação de matérias-primas, produtos agrícolas e bens de consumo de baixa qualidade. Essas indústrias de exportação também existiam na Europa Ocidental, mas tinham tecnologia desejada e exportações em finanças e direito, áreas cada vez mais valiosas globalmente. Entre 1989 e 1991, período da queda do comunismo na Europa Oriental, nenhum estado da região, exceto a União Soviética, estava entre os 10 mais fortes economicamente da Europa. O mapa refletia isso. Você pode ver claramente a disparidade entre o produto interno, bruto anual, nos estados da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Mas, como eu disse, entre 1989 e 1991, o socialismo autoritário desmoronou como a ideologia dominante da Europa Oriental. Até 1992, a Iugoslávia era o único estado socialista na Europa. A Europa Oriental agora estava livre para jogar a recuperação capitalista com seus equivalentes ocidentais e fechar o abismo econômico que se abriu entre os dois. Em teoria, a queda do comunismo deveria ter iniciado esse processo, mas na prática não mudou a paisagem econômica europeia. Veja este mapa da Europa de 2023, que mostra a riqueza dos países em 4 percentes. Em verde, vemos o percentil alto. Em amarelo, vemos o percentil médio a alto. Em laranja, o percentil médio a baixo. Em vermelho, o percentil mais baixo. Todos devem perceber o que o mapa mostra, mas para enfatizar, vamos adicionar o contorno da antiga cortina de ferro. Você pode ver claramente que desde o período de 1989 a 1991, na verdade, não houve uma mudança significativa nos rankings econômicos do continente. Quero dizer, sim, certos estados como a Polônia e a Romênia se desenvolveram economicamente de forma significativa desde seus respectivos períodos socialistas. Porém, os estados ocidentais seguiram se desenvolvendo e ainda dominam o topo da relevância econômica na Europa. Não houve recuperação econômica. Desde o fim da era socialista, a diferença entre os percentis inferior e superior só cresceu. A Alemanha está no topo com um produto interno bruto de cerca de 4 trilhões de dólares. Enquanto no outro extremo do espectro está Montenegro, que tem um produto interno bruto aproximado de 5 bilhões de dólares. Essa comparação é injusta, pois o produto interno bruto não mostra todo o bem-estar econômico e social dos estados, e o tamanho da população também conta. No entanto, isso não muda em nada a imagem para a Europa Oriental, na verdade, só piora as coisas.
Ao mapear os estados com menor renda nacional bruta per capita, medida da renda média anual, vemos que são os que apresentam pior desempenho. E esses são os estados que saem melhor. Novamente, a divisão entre leste e oeste é extremamente evidente e não importa como você tente girar isso, certamente não há argumento de que há igualdade entre os dois lados. Apesar das aspirações que surgiram após o colapso da Cortina de Ferro, a Europa Oriental ainda está economicamente muito atrás da Europa Ocidental. A questão então é por quê? Por que isso ocorre? E por que os países da Europa Oriental não conseguiram reduzir essa diferença ou gerar mais oportunidades para seus habitantes? Como na maioria das questões de relações internacionais, não há resposta simples. Mas sim, existem múltiplos fatores que podem ser utilizados e aplicados para explicar por que a situação chegou a esse ponto. A era comunista deixou influência duradoura nos estados da Europa Oriental, o que chamamos de ressaca comunista. É difícil enfatizar completamente o quão significativo foi o impacto do período comunista, tanto na produção econômica quanto na governança de muitos estados da Europa Oriental. Até na Alemanha, país mais rico da União Europeia, ainda há divisão entre leste e oeste. A doutrina comunista causou ineficiência econômica, ainda presente em muitos casos. No oeste, métodos capitalistas e economia de mercado livre estão enraizados há séculos em alguns casos. Então, de fora, olhando para dentro, é bastante fácil para muitos que vêm desse contexto entender por que muitos estados da Europa Oriental são economicamente ineficientes. Entre 1940 e 1990, quase todos os europeus orientais cresceram em sociedades onde o capitalismo era um conceito estranho. Isso é talvez melhor enfatizado pelas histórias de ações em empresas estatais, que se tornariam imensamente valiosas, sendo negociadas por vegetais por muitos em toda a Europa Oriental nos primeiros dias das tentativas de transição para o capitalismo de livre mercado. Muitos na Europa Oriental ainda não conseguiram entender completamente o sistema de capitalismo liberal, razão pela qual muitas das economias nesta região continuaram ineficientes e, em vários casos, não conseguiram diversificar significativamente. Aqueles estados da Europa Oriental que conseguiram se desenvolver economicamente, como Polônia, República Tcheca e Romênia, foram todos enormemente auxiliados pela adesão à União Europeia, que agora é uma aspiração compartilhada por muitos estados da Europa Oriental. Mas para entrar na União Europeia é preciso cumprir critérios rigorosos. Parte dos critérios é mostrar baixos níveis de corrupção, o que para a Europa Oriental ainda reflete a ressaca comunista. Como mostra este mapa, os 10 estados mais corruptos da Europa ficam no leste, além da antiga Cortina de Ferro. A corrupção é um dos principais motivos para a Europa Oriental ser economicamente inferior à ocidental, já que recursos públicos são frequentemente desviados, prejudicando aí a população e o desenvolvimento. E não, pessoal, não estou dizendo que o Ocidente está livre de corrupção, ela também está muito presente lá. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, pois tenho certeza de que algumas pessoas que não chegaram vão dizer que esqueci de mencionar os próximos 2 pontos, que são geografia e colonização. Esses 2 fatores estão ligados, já que a geografia deles impediu a participação no colonialismo. Quando países da Europa Ocidental começaram a comerciar e colonizar a Ásia, África e Américas, conquistaram grande riqueza e poder. Enquanto isso, a Europa Oriental tinha muito menos acesso às rotas de comércio oceânico do que a Europa Ocidental, então eles não podiam negociar tanto. Antigamente, ter um porto podia definir se uma região seria potência global ou apenas parte de um império maior. Há uma razão pela qual algumas das maiores cidades do mundo até hoje estão todas perto da água e têm algum tipo de porto. Pedro, o Grande, exemplifica bem essa importância. Ao assumir o poder, passou grande parte dos 43 anos de reinado buscando acesso a um porto de águas quentes para impulsionar a economia russa. Essa foi a principal razão para a Grande Guerra do Norte com o Império Sueco no século XVIII, quando a Rússia conquistou territórios no Báltico, como Estônia, Livônia e Íngria. Isso permitiu a Pedro fundar São Petersburgo em 1703 na Nova Costa, tornando-a a capital da Rússia. Foi a principal razão da Guerra Russo-Turca contra o Império Otomano, para acessar o Mar Negro, mas não teve sucesso. Você percebe como é importante ter acesso ao oceano e não estar cercado por terra. Mesmo que alguns desses países não estivessem, poderiam se beneficiar disso. Diferente do Reino Unido e França, com acesso direto ao Atlântico,
países do leste enfrentavam pedágios ou restrições nos estreitos dinamarqueses para chegar ao oceano. O mesmo ocorreu no Estreito de Gibraltar, historicamente governado por muçulmanos, espanhóis e agora pela Grã-Bretanha. Por isso, a Europa Oriental ficou fora do comércio internacional e do colonialismo, o que foi uma grande desvantagem. Até hoje, eles não se beneficiam do neocolonialismo como alguns países da Europa Ocidental. E claro, o outro lado dessa questão geográfica é que grande parte da Europa Oriental, especialmente Polônia, Bielorrússia e Ucrânia, é extremamente plana. Isso favorece a produção de alimentos, mas também facilita ataques de exércitos invasores, motivo pelo qual a região vivia em conflitos com invasores de vários lugares, não só da Europa. Agora, não me entenda mal, a Europa Oriental está longe de ter a pior geografia do mundo, mas combinada com outros fatores, essas limitações geográficas contribuem para a razão desta região ser mais pobre do que suas contrapartes ocidentais. Isso não pode ser subestimado, principalmente ao tratar desse problema historicamente, não só nas últimas décadas. Além do conflito, outro fator importante para a desigualdade econômica são as guerras constantes. Acredite ou não, a guerra geralmente é notavelmente prejudicial para um Estado que tenta desenvolver sua economia e a riqueza de sua população. E desde 1991, basicamente todos os conflitos no continente europeu foram localizados na Europa Oriental. Esses vários conflitos não apenas impactaram diretamente as economias de seus respectivos territórios, mas também os impactaram indiretamente através do efeito que o conflito teve nas taxas de imigração dos estados da Europa Oriental. Com as guerras após o colapso da Iugoslávia, milhões deixaram os Balcãs, privando a região de gerações futuras e força de trabalho. O conflito e a imigração seguem ligados atualmente, já que a guerra entre Rússia e Ucrânia afetou gravemente ambas as populações e deve gerar grande impacto econômico futuro pela fuga de cérebros. Em 2022, cerca de 12 mil milionários e quase 100 mil trabalhadores de tecnologia, 10% do total do setor, deixaram a Rússia. Isso me leva ao ponto final, a oportunidade. Devido à ausência da cortina de ferro, muitos no leste europeu procuraram empregos em regiões economicamente mais prósperas do que as suas, onde podem receber mais, as pessoas seguem o dinheiro e podemos ver isso acontecendo. Mais de 30 anos após a Guerra Fria e a cortina de ferro, a Europa Oriental ainda não alcançou a Europa Ocidental economicamente. Se mais países da Europa Oriental se comprometerem a entrar na União Europeia, podem superar tendências do comunismo e ter mais oportunidades. No entanto, se o dia chegasse a vir em que a Europa Oriental e Ocidental estivessem em paridade econômica e social, seria um longo caminho para o futuro. Obrigado por assistir.